Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre tags dentro de Cloud, AWS, inclusive qualquer outra Cloud. Galera, as dicas que eu vou dar aqui, elas servem para qualquer tipo de Cloud que você possa vir a utilizar. A questão da tag é mais você entender a necessidade e o porquê você realmente tem que usar. Galera, você pode adicionar diversas tags. Se você ainda não está familiarizado, você está começando nesse ambiente, você fala, o que vem ser exatamente uma tag? Tag é igual aquilo lá que você tem numa mala. O que você faz? Você coloca aquela tagzinha onde tem a sua identificação, qual é o seu nome, qual é o seu endereço, qual é tudo. Porque se eventualmente, eu vou até desenhar uma mala mais bonitinha aqui, tá feio, mas imagina uma mala de rodinha. Mas porque se eventualmente você venha a perder ou alguém encontra essa mala e não sabe o que fazer, através dessa identificação ele vai entender tudo o que está acontecendo lá dentro. Ele vai entender, olha, essa mala é referente ao Douglas, realmente estava no voo tal, porque às vezes eles colocam algumas tags também, até inclusive em voo, na sua mala, em diferentes lugares. Enfim, a questão de tag é para te ajudar muito, não só no meio de Cloud, mas no Cloud ele te traz alguns benefícios que eu citei alguns deles aqui ao lado. Então, primeiro de tudo, galera, inventário. Eu coloquei. Por que inventário? Se você tem lá, imagina uma ou diversas contas AWS. Você tem lá uma conta, outra conta, outra conta. E você gerencia todas elas. Como que você vai fazer para... Imagina que você tem lá, dos 20 servidores nesse, 40 nesse, 100 nesse e 50 nesse. E eles servem, eventualmente, aplicações diferentes. Tem servidores de banco de dados, servidores de aplicação. Como que você vai saber a diferenciação de um do outro? Bom, você vai saber através das tags. É ideal que você entre em cada recurso dentro da sua cloud e coloque a tag. Qual é a tag name, qual é a tag da aplicação, qual é o tipo da sua instância, se tem algum responsável por aquela determinada instância, todas as informações. Porque imagina você tem algum evento que vai acontecer agendado pela AWS de manutenção. Eu já falei isso aí sobre no canal, se você não está familiarizado, não deixa de ver os outros vídeos. Mas pode ser que ela possa, por algum motivo, por questões de hardware, ter que fazer um restart na sua aplicação. Então ela agenda de algum serviço seu, de um servidor. Então pode ser que ela agende uma manutenção previamente, 2 semanas antes, e ela simplesmente avisa. Imagina que você pega essa informação, você recebe ela por e-mail, por algum ticket, e você vai lá, você chega no servidor, tem uma EC2 aqui, você não sabe quem é o dono. Agora, se você tiver as tags, você vai ter o quê? Um bom inventário. Além disso, galera, organização e agrupamentos. Organização, né? Fica muito mais organizado, porque de forma muito mais fácil, você acaba conseguindo encontrar o que você precisa, as informações, e o grupo é que você consegue fazer agrupamentos. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui nesses 100 servidores, eu tenho 10 aplicações X, eu tenho 80 aplicação Y, e aí eu tenho mais 10 aplicação W. Por algum motivo eu preciso fazer uma atualização em um ambiente. Aí o que eu faço? Eu quero fazer uma atualização no ambiente W. Eu só faço um filtro pelo ambiente W lá na console. Ele vai mostrar todos os servidores do ambiente W. Aí eu vou mais a fundo. Isso daqui eu estou falando de aplicação. Aí que eu falo, olha, mas dentro desse W, eu quero a tag ambiente que seja igual a homologação, que vai ser um QA, ou dev, ou teste. Aí eu consigo fazer a atualização deles em sequência. E por último, o quê? Produção. Aqui são exemplos, então é interessante que você tenha a tag até para falar o que é produtivo e o que não é produtivo dentro de todos os seus inventários. Outra coisa que ele é muito bom, e eu já falei também no canal, até na hora que eu falei sobre Cost Explorer e outras ferramentas que te ajudam na análise de custo, que você consegue fazer agrupamentos por custos. Imagina no exemplo que eu dei anteriormente, eu tenho 100 máquinas, eu tinha 3 aplicações, a X, a Y e a W. O final, a minha conta aqui, ela vai mostrar quanto? Ah, Douglas, você está gastando em torno de $2.000. Mas como eu vou fazer o cálculo para saber que uma parte é desse, uma parte é desse, uma parte é desse? Fica difícil, certo? Agora, se eu tiver todas as aplicações tagueadas, eu chegar lá no Cost Explorer, eu consigo filtrar através de uma determinada tag. Posso falar, olha, eu quero saber o custo do mês só para aplicação que seja igual a X. Então, app igual a X, qual é o custo? Ele vai te retornar o custo da aplicação X é $800, por exemplo. Inclusive, você consegue ver o custo que está no mês, custo dos 12 meses anteriores e o custo dos 12 meses que estão por vir. Exatamente, o que está por vir, porque ele faz uma análise e ele consegue ter uma ideia de quanto vai ser o seu custo dentro dos próximos 12 meses através de análise de dado. Então tá bom.
custos é um motivo. Outro grande motivo, galera, é a automação. Então, imagina o seguinte cenário. Porque a automação aqui, deploy, eles são basicamente a mesma coisa, né? A automação é você fazer automação de qualquer coisa e o deploy é você fazer uma atualização de alguma aplicação. Então, eu vou falar de uma automação diferente sem ser um deploy de uma aplicação de versão 1 para a versão 2. Imagina o seguinte cenário, você vai lá e cria um servidor, você cria um EC2. Esse EC2 você fala, olha, ele é desenvolvimento, ele é aplicação, ou seja, ele não é banco de dados, e os usuários que precisam ter acesso são os usuários Y. Então, beleza, eu tenho todas as informações aqui. A aplicação é X, o ambiente é Dev. Então, tá bom. Aí o que eu faço? Lembra do campinho User Data? Eu já falei bastante sobre esse campo User Data. O User Data nada mais é do que um código que é feito em PowerShell ou Bash, que você coloca dentro na criação da instância, e quando a máquina é criada, como ela começa a responder na rede, a primeira coisa que ele vai fazer é executar esse código. Dentro desse código, você pode chamar um Ansible, você pode chamar um Puppet, você pode chamar um Chef, você pode usar simplesmente o Shell ou PowerShell, mas basicamente você pode executar qualquer ação. E o que você pode fazer aqui? Você pode ter em algum momento o seguinte cenário. If o ambiente, então if ambiente for igual a dev, faça isso. Agora, se ele for igual a prod, instale outras coisas. Então você consegue fazer uma automação, inclusive no provisionamento da sua máquina. Daí ele fala, se banco de dados, instala o banco de dados. Se não, não instala o banco de dados. Se o grupo de usuários for igual a Y, adicione e crie todos os usuários do grupo Y. Caso contrário, não adicione ninguém do grupo Y, adicione de outro grupo. Enfim, você consegue fazer uma automação. E você consegue fazer outro tipo de automação também. Imagine que você tem lá, vou considerar que você tem uma aplicação, um web, por exemplo, que ela está rodando em 3 servidores e ela está com a versão 1. Mas dentro dessa versão 1, o que acontece? Eu tenho esse ambiente aqui que ele é de dev, nem é dev, né? Ele vai ser homologação, HML. Esse é HML, homologação. Esse é prod, esse é prod e esse é prod. Vamos supor que você tem um CI/CD, você tem uma pipeline que ele vai fazer um deploy da versão 1 para a versão 2. Mas claro, né, como você é cauteloso, você tem toda uma fase de teste, primeiro você vai querer atualizar a versão na homologação e depois em produção. Então imagina que você vai lá, o seu Git, você faz um commit dessa nova versão. O seu Git, ele pode fazer o build do artefato, eu já falei isso em outros momentos, mas ele pode preparar o pacotinho da sua versão 2, fazer os testes físicos. E aí a primeira coisa que ele faz, ele pode chamar, por exemplo, o SSM, que é o System Manager, que eu já falei no canal. Esse System Manager, por sua vez, ele vai checar as tags do ambiente. Você pode falar, ó, atualize apenas os que tiverem tag igual tag ambiente igual a homologação. Ele vai checar todos os servidores e vai falar, esses dois têm. O que ele faz? Ele acessa o servidor, ele altera, faz a atualização para a versão 2. Vamos supor que você tem aqui um Continuous Integration com um Continuous Delivery. Então, primeiro você faz um Continuous Deployment, que ele já vai lá e faz um deploy dentro da aplicação, e depois você tem um Delivery, onde ele simplesmente avisa por e-mail alguém. Essa pessoa vai receber um e-mail, por exemplo, o administrador lá, o cara do dev, o líder ou o time de teste, ele vai receber o e-mail pedindo, ó, aprove ou não aprove para ele mover para produção. Aí ele vem aqui, analisa, a versão 2 está legal, fiz todos os testes, realmente está funcionando. Aí o que ele pode fazer? Manda bala, eu quero aprovar. Após ele aprovar, que ele aperta no OK, ele manda para o próximo passo. Esse próximo passo vai chamar novamente o System Manager. Esse System Manager, o que ele pode fazer é atualize todas as máquinas onde a tag ambiente é igual a produção. Então, nesse meio tempo, se você viesse aqui e tirasse essa tag produção, ele não iria atualizar, porque ele não iria identificar. Então, você teria as tags
identificando o que você vai fazer o deploy em cada uma delas. Tá bom, galera? Então isso daqui é só uma explicação da questão de deploy, como ele pode te ajudar. Então deploy de aplicação, atualização de aplicação, automações de diversos tipos, inclusive você pode ter agente que roda na Crontab ou no agendador de tarefa, que ele olha as tags da própria máquina para executar uma determinada ação. Você pode ter rotinas de backup. Isso aí é bem importante, eu não coloquei aqui, eu já falei sobre a AWS Backup aqui no canal, mas vamos supor, você fala, olha, todo mundo que for igual a homologação, eu quero que você tire backup 2 vezes por dia, por exemplo. E esse daqui que é produção, eu quero que você tire sempre 10 vezes por dia um backup. Aqui é um exemplo. Você pode falar também, armazene uma retenção, as imagens dos últimos 3 dias para homologação. Já a produção, armazene pelos últimos, sei lá, pelos últimos 20 dias do backup. E assim por diante, tá bom, galera? Então isso daí, essas são algumas ideias, existem diversos motivos pelo que você deve usar tag, mas só o primeiro motivo que eu falei, que é a questão de inventário, né, junto com o segundo motivo, que é a questão de organização, agrupamento de aplicação, isso daí já é mais do que um benefício, sem dúvida você deve considerar utilizar. Já os custos podem te ajudar, dependendo da quantidade de aplicações diferentes, e a automação e deploy vai te ajudar aí quando a sua infraestrutura estiver um pouco mais madura, com rotinas de CI/CD e também, inclusive, deploys, criações de máquinas, provisionamentos automáticos, tá bom, galera? Então isso daí que eu tinha para falar e até o próximo vídeo.